no capítulo 11 do livro, Teatro das Visitas Internacionais, e você como trabalhou em multinacional há muitos anos, existe teatro nessas visitas internacionais? Toda e qualquer empresa multinacional quer ser bem-sucedida no Brasil. É um país arredondando, 215 milhões de habitantes, 220 milhões de habitantes, é um mercado absurdamente grande, que possui seus desafios não só logísticos, como culturais, enfim, é um mercado extremamente disputado. Então, sim, as visitas internacionais existem, sempre existiram e arrisco dizer que sempre existirão. O ponto da visita internacional, na minha opinião, e que gera muito desse teatro, como você fala, é que a gente precisa quase sempre mostrar que está tudo muito bem, que está tudo indo muito bem, que está tudo indo muito legal, muito bem. E com isso, e nós vamos falar bastante a respeito, eu acho que nós fechamos algumas portas que gerariam mais resultado e acabariam descobrindo muito mais, um número muito grande de oportunidades. Mas, em resumo, existe sim. E a gente faz parte disso. Exato, sem dúvida. A questão até que faz parte do mise-en-scène ali, ok, mas se a gente vai com a ideia de só mostrar, como rede social, só mostrar a parte boa, e aí, quando não tem, você tem que fabricar, e aí é um problema, porque você está fabricando uma coisa que não existe. No final, você está mentindo, você está enganando, ou você está contando as coisas de uma forma extremamente sesgada. No final, isso faz com que se desvirtue esse conceito, né? Porque eu até entendo que, às vezes, em determinados momentos ou cenários, você não mostre todas as misérias, né? Ninguém gosta de se mostrar tal como é, inclusive nem para a gente mesmo, mas se exagera muito, né? Eu tenho para começar aqui, eu tenho um exemplo de uma empresa que tinha uma empresa francesa, e quando vinha a visita de fora, eles estavam num prédio antigo, já haviam reclamado para o dono do prédio que tinha um vazamento, então aparecia ali uma mancha na parede, mas o dono do prédio não consertava, e o aluguel era barato, estava bem localizado, ok. E aí o que eles faziam? Quando vinha a visita internacional, pintavam, uma semana depois aparecia a mancha de novo, e todo mundo convivia com aquilo. Eu entendo essa postura, porque o tempo e o trabalho que eles demorariam para explicar para o francês que o dono do prédio não conserta, e aí o francês ia querer demandar, e aí podia gerar mais fácil pintar. Mas aí cai, o problema não está em pintar, o problema está em porque eu não conto para o outro a minha realidade. E aí, se a gente extrapolar isso para outras coisas, né, a gente vai falar sobre isso, é um pouco isso. Se eu não tenho confiança no que o cara vai me ouvir, vai tentar me ajudar, eu oculto, ou eu minto, né? Você tem algum exemplo, algum caso de visita internacional, assim, que você passou algum perrengue, ou de alguma situação que você teve que fazer quando veio o pessoal de fora aqui? Diversos exemplos. Mas vamos lá. Um dos exemplos que eu posso citar é a visita de um grande diretor de uma determinada marca, e que ele vinha ao Brasil, visitaria o escritório base, o headquarter, né, o escritório central, digamos assim, e também alguns escritórios regionais. Operação de guerra. Atualizem rapidamente os números. Coloquem os avisos atualizados. Pintem aquela porta que já estava no projeto para pintar de amarelo, porque vai dar um ar mais cool ao escritório. As reuniões agora, vamos tentar achar um lugar divertido. Coisas que não aconteciam. Mas por que elas passaram a acontecer e por que elas não seguiram acontecendo depois da visita? Esse é um dos problemas. Outro ponto é a questão do idioma. A questão do idioma é importantíssima. Sim. Quer seja francês, quer seja espanhol, inglês, escolha o idioma. O fato é que já se selecionam pessoas que saibam falar um ótimo inglês. Eu vou usar o inglês como exemplo, porque Sim, basicamente é o que acontece. Sim. Se fala um ótimo inglês e que tem muito a mostrar em relação ao inglês. Com isso, eu tenho certeza
que muitos profissionais que atuam e que têm ações efetivas para mostrar, mas que talvez não tenham o inglês tão afiado, acabam sendo deixados um pouco de lado ou com uma pequena brecha para mostrar alguma coisa, para mostrar um pouco de serviço. E aqui eu quero falar um primeiro ponto que é, em algumas empresas, e eu arrisco dizer que é na maioria das empresas, a visita internacional é considerada uma chance. É considerado uma oportunidade de visibilidade. Mostrar alguma coisa que às vezes pode não acontecer exatamente. Então, sim, isso explica bastante essa pintura da parede, essa atualização dos números. Agora, a pergunta que fica é, o quadro de avisos precisa estar atualizado para a visita, mas não precisa estar atualizado para o dia a dia? Exatamente.